Boa noite, pessoal. Estamos aí com mais um Midcast, tá? Estamos dando esse início agora só para você dar o seu feedback sobre como é que tá o som, tá? Diz aí para nós nos comentários como é que tá o som. E lembrando que a gente está com as bíblias aí, tá, gente? Os 3 modelos, tá? Do nosso sorteio, tá? Temos aí com o nosso sorteio. Você que ainda não está participando do sorteio, corre lá que ainda tem tempo, tá? Depois volta aqui correndo aqui pro Midcast, tá?
Boa noite, pessoal. Amém. Temos com mais um Midcast. Paz do Senhor a todos, para quem está nos assistindo. Temos com mais um Midcast hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Elian. Temos aqui, juntamente com o nosso colaborador, Franco. Se apresenta aí, Franco. Paz do Senhor, povo. Tudo certo? Então, meu nome é Franco e estamos iniciando mais um Midcast aí com uma presença ilustre aí, e é uma honra ter o pastor aí com nós, pastor Cid. Então, vamos. Amém. Sou o pastor Cid, pastor ali no Tabernáculo de Deus Vivo. Estamos aqui hoje para uma conversa, trocar algumas ideias, ter um diálogo com você. Então nos acompanhe e fique até o final. Amém? Amém, gente. A gente está hoje, como o Franco falou, a gente está hoje com a ilustre presença do pastor Cid, amém? Nosso pastor do ministério. Está junto com a gente no Ministério Tabernáculo do Deus Vivo, lá congregando, amém? Estamos lá se alegrando na presença do Senhor. Onde o pastor aí tem uma história muito profunda, né, pastor? Tem uma história muito tocante, tem uma trajetória aí bem grande, né? Dentro do Evangelho. A gente vai estar hoje conversando com o pastor Cid. O pastor Cid está contando um pouco do testemunho, um pouco daquilo que ele passou, um pouco da trajetória dele. A gente vai estar fazendo algumas perguntas, vão estar tirando algumas dúvidas aqui também. O pastor Cid é teólogo, né? O pastor Cid aí conhece a Bíblia aí de cabo a rabo. Então dá para fazer pergunta e tirar dúvida aí com o homem aí. Você que tem dúvida aí, já manda a sua questão aí que a gente vai estar fazendo, vai estar perguntando. A gente está aqui com o Sérgio, a irmã Lismeia, amém, Paz do Senhor, Juliana, temos aqui com a irmã Dozolina, amém, a nossa nona do ministério lá, amém, a irmã Irene Teixeira, esposa do pastor Cid, a Bruna Reis, amém, estamos aqui com o meu primo, Thiago Cafarati, irmã Cláudia, irmã Gislaine, minha sogra abençoada aí, deu a vida aí para minha esposa maravilhosa. Temos com quem mais aqui, gente? Estamos aí com o pastor Micael também, comandando o som. Gente aí no cantinho. Hoje é a vez dele. O pastor Micael tá escondido hoje, amigo. O pastor Micael tá ali na parte da sonoplastia, tá ali cuidando do som ali hoje para nós. Temos aqui também com a Adriele. Vamos lá, a gente vai comentando aí, vai dizendo como é que tá o som, tá? Vai dando o seu feedback para nós aí como é que tá? Que a gente vai dar início ao nosso papo. Lembrando mais uma vez, gente, que a gente tá com as Bíblias aí, você que tá se perguntando, por que da Bíblia aí na frente aí da mesa aí, tá? Gente, essas 3 Bíblias aí vão estar sendo sorteadas, tá? A gente vai estar fazendo o sorteio hoje. Para quem lembra do podcast passado, que a gente teve com o irmão Gemerson aqui, contando um pouco do testemunho dele, foi uma benção. Você que não assistiu, corre lá pro canal do YouTube, tá? Tá lá no YouTube lá, corre lá, dá uma olhadinha lá, deixa seu comentário, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, segue lá, só escrever no YouTube Midcast, lá, tá? Você vai encontrar o nosso canal lá, tá? E essas Bíblias estão sendo sorteadas, gente, tá? A gente vai fazer um sorteio aqui hoje, tá? Ali no final da live a gente vai estar fazendo, então fica até o final, tá? Não sai dela. A gente vai estar fazendo o sorteio, tá? Dessas Bíblias. Vai sair uma hoje, tá, gente? A gente vai ver quem que vai ser o abençoado aí que vai levar uma Bíblia para casa, tá? A gente vai estar mandando para todo o Rio Grande do Sul aí. Saiu fora do Brasil aí é tu com Deus. Tá, gente? Então, mas a gente vai estar enviando, tá? Você que é lá de Itaqui, tem gente que assiste nós lá de Itaqui, de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves, tá assistindo a gente de Estrela, Lajeado, Porto Alegre, também tá assistindo, enfim, toda a região aí do Rio Grande do Sul, Brasil aí, tá? A gente vai estar enviando. Você Semana passada tinha gente de Caçapava, Butiá, Porto Alegre, tinha gente do Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro gente do Rio, verdade, tinha gente lá do Rio de Janeiro, aí o Alex aí tá com nós aí também.
Josi, minha cunhada, tá com nós aí também. Aí tem gente aí. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar e vamos divulgar essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Então acho que vamos dar início, tá, gente, ao nosso papo, tá? Você que tem a sua dúvida aí, tá? Já prepara a pergunta aí. A gente tá com um teólogo hoje, além de pastor, é teólogo da palavra de Deus. Tem um ensino top, amém? Tem um ensino top. A gente aprende muito, o pastor Cid está lá nos cultos da terça-feira. Isso aí, culto de ensino, né? Culto de ensino, tá lá dando uns ensinos abençoados lá que abre um leque na nossa mente que a gente viaja na palavra do Senhor. E é bom falar das Sagradas Escrituras, né? Amanhã, 7h30, pessoal. Amanhã, terça-feira, 7h30, o culto do ensino lá no ministério. Amém. O pastor Cid já tá dando o tema de amanhã, né? O poder da oração. Vamos lá então, vamos dar início. Você que tem a sua pergunta, já deixa aí para nós aí, que logo mais a gente vai estar fazendo essa pergunta pro pastor Cid, amém? Então, pastor Cid, já começando, a gente gostaria de saber, pastor, pastor contasse para nós um pouco lá do início da caminhada do pastor, quando o pastor iniciou lá na infância, na juventude, o processo que foi dentro da família, como é que foi a caminhada, os primeiros contatos, quando o pastor realmente teve aquela, eu costumo dizer, né, aquele primeiro tato, porque eu nasci num berço cristão, mas eu fui realmente ter o primeiro tato de sentir, né, que a gente fala, de falar em línguas, foi com meus 16 anos. E desde ali, depois a gente nunca mais parou. Então a gente gostaria de saber que o pastor contasse um pouco da história do pastor aí. Bem à vontade aí, pastor. Eu nasci num lar cristão, então a minha criação sempre foi envolvida na igreja, com atividades. A minha mãe, por muitos anos, foi dirigente de círculo de oração. Então era aquela coisa, a mãe estava lá atendendo as irmãs e eu brincando no meio dos bancos da igreja, baixo de cadeira, fazendo bagunça, correndo. Então eu sempre tive esse contato, né, com a igreja, com a obra de Deus. E hoje eu entendo, né, o que era, mas eu sempre tinha aquele desejo assim, um dia eu quero estar em cima do altar, um dia eu quero estar falando. Eu olhava os pregadores assim, eu admirava, achava bonito, eles comentando, falando da Bíblia, já era um desejo, sabe, que eu tinha. Mas por ser criança, às vezes tu pensa, é sonho de criança, é algo assim que, como muitos dizem, né, é uma vontade que dá e passa. Mas com 8 anos de idade, então eu tomei a decisão e me batizei, desci as águas. Até então, para mim, era uma decisão, porque a minha real intenção era, queria ser batizado porque eu queria participar da música, de corais, então eu queria estar envolvido. Sim. Só que esse envolvimento meu com essa idade já começou a me levar para o lado da música. Então o primeiro ponto que me cativou foi a música. Então na minha família eu tenho primos que tocam, que cantam, tem tios que compõem, que tem CD gravado, do tempo do disco ainda. Então a família toda, por estar envolvida na música, o que me cativou foi a música. E através da música eu fui sendo cativado, fui participando, fui estudando. E da música veio então o ensino. Aí comecei com a escola dominical, fui me envolvendo mais com a escola dominical, as lições, a peça teatral, eventos. E ali começou um lapidar de Deus, né? Mas o foco principal foi na música. Ali foi tudo onde começou, né? Eu me recordo que foi da mesma forma que Deus me pegou. Eu me recordo que até o pastor e a pastora Solange, eu me lembro que na época eles até eram meio preocupados comigo. Que falaram, pô, esse cara aí não quer nada com nada. Não quer nem saber. Eu quero nem saber. Ia lá pra igreja, sentava no último banco e ficava dando risada dos irmãos. E aí um dia Deus levantou a boca de um profeta. Até me recordo a pastora Rose Novaes, e ela veio entregar uma profecia dizendo que ali Deus ia derramar sobre mim o dom de qualquer instrumento que eu desejasse, que eu tivesse o desejo de tocar, eu ia tocar. E eu me recordo que no passado eu já tinha tentado tocar e eu não tinha conseguido, olha só, eu não tinha conseguido tocar. E eu me recordo que aí depois dessa profecia, foi depois de um filme que eu assisti, me veio um desejo tão grande de tocar, de pegar algum instrumento para me expressar para Deus, porque eu não sabia dobrar os meus joelhos para falar com Deus, eu não sabia me expressar por palavra.
E o desejo que eu tinha no meu coração, olha só como Deus trabalha, né? O desejo que eu tinha no meu coração era de, através do instrumento, conseguir me expressar com aquilo que eu não conseguia falar, me expressar com o instrumento para Deus. E eu me lembro que foi ali que Deus me pegou. E aí depois dali começou todo um trabalhar, começou todo um projeto de Deus na minha vida e a gente nunca mais parou, mas foi através da música também. Forte, é forte. A música ela tem esse poder muito forte, né? Eu lembro que eu nunca cheguei a falar para ele porque, como eu era criança, novo, ele acabou indo embora. Mas nós tínhamos um presbítero onde eu congregava, o nome dele é Donizete. Até se ele estiver escutando essa live, hoje ele canta com a família, toda a família dele toca, canta. E ele tocava sax alto. Eu lembro que eu era criança, eu sentava na frente assim, eu ficava com o olho vidrado olhando para ele. Meu Deus, que instrumento mais lindo, eu quero tocar. Mas eu não tinha nem noção de como é que segurava, como é que fazia, como é que eu ia fazer as notas. Eu não tinha noção nenhuma, mas eu olhava assim, eu tinha uma admiração já por instrumento de sopro. E eu, olhando todo, né, o que eu passei até hoje, o que me segurou, assim, o que me deu força para me manter na igreja foi a música. Porque muitas vezes naquele momento assim, que é normal, de adolescência, juventude, tu desanimar, tu pensar na vida, pensar em uma coisa, muitas vezes o que me fez não desistir e continuar na caminhada foi através da música. Foi algo assim que, sabe, que me prendia. A música é uma coisa que toca no coração, não tem como. Eu tinha aquela coisa dentro de mim assim, não, mas eu não posso porque agora eu tô tocando, agora eu sou músico. Sabe, que a gente falou, tu te prende, tu fica com aquele compromisso ali. Sim. É um negócio que, quando te envolve, é tremendo. A música tem esse poder. Foi onde eu comecei, né? A minha caminhada começou em função da música. E Deus também aproveita para pegar a gente por ali também. Deus ele tem os seus meios de trabalhar com cada um, né? Não adianta. Ele conhece todo mundo. Pastor, a gente gostaria de saber quando que nasceu o desejo no coração do pastor de um dia eu vou me tornar pastor, ou foi algo que foi acontecendo natural, ou o pastor já tinha esse desejo, já almejava um dia se tornar um pastor, saber que estaria ali à frente, que estaria ali cuidando de pessoas, ali auxiliando. Hoje o pastor auxilia no Ministério Tabernáculo Deus Vivo, mas a gente sabe que futuramente o pastor vai ter uma obra nas mãos também. Aonde foi que nasceu esse desejo? Como que nasceu? De onde veio? Já vinha com o pastor? Onde o senhor almejou essa posição, que a gente sabe que é uma posição que é complicada, né? É engraçado que quando a gente, no começo, tu sonha assim, né? Meu sonho um dia é ser. Aí quando tu chega, tu pensa assim, mas eu não queria estar aqui. Porque quando enxerga o peso. O peso é grande, a responsabilidade, o compromisso, a carga que tu carrega, né? Porque é uma responsabilidade, porque agora tu não tá mais só ouvindo, tu tá ensinando, tu tá instruindo pessoas. E algo interessante assim que eu lembro, e que às vezes eu comento em casa com a minha esposa, a gente dá risada. Toda vez que nós íamos fazer alguma peça teatral, na adolescência, juventude, sempre sobrava para mim um papel pastor. Mas que coisa, sério, por que só tem que ser comigo? Eu queria fazer tanto outros papéis. O Cid vai ser o pastor. O Cid vai ser. Mas por que tem que ser só comigo? Aí eu lembro de uma peça que nós fizemos a respeito da volta de Jesus, era alguma coisa relacionada a isso. E na peça tinha um culto, e nesse culto era pregada a palavra sobre o arrebatamento, só que no meio do culto acontecia o arrebatamento. E nesse culto, quem era o pastor que estava pregando era eu. Isso eu tinha uns 15, 16 anos. Mas que coisa, sério, por que tem que ser assim? Já vinha puxando desde lá de trás. Já vinha puxando. Já vinha formando, né? Já vinha formando sem tu perceber, né? Sim. Mas eu sempre tive esse desejo de me aprofundar na palavra, de estar envolvido mais com o altar. Eu participei de corais, já cantei sozinho, mas sabe quando tu sente aquele amor, algo assim que chama mais atenção. Só que ao mesmo tempo que chama atenção, a vontade tu é de voltar, porque tu sabe o compromisso que é, a responsabilidade que é, eu sempre costumo dizer, né, nos cultos de ensino, né, quanto mais tu te aprofunda e conhecer a Deus, mais tu percebe a tua necessidade dele
E mais tu vê que a tua condição é pequena e que a gente está ali numa situação que nós somos falhos, mas Deus te coloca uma responsabilidade e tu, poxa vida, mas eu não tenho esse cafife para mim poder aguentar tamanho compromisso. Mas é algo assim que eu costumo dizer assim, que não existe uma opção. Eu escolhi ser pastor e vou ser pastor. É chamada. Né? É o que foi vindo, foi acontecendo. Deus vai trabalhando, as coisas vão acontecendo. E uma dúvida até que me surgiu agora aqui. Um entendimento mais profundo para mim que estou chegando agora. Primeiro, o início, tu precisa ter uma entrega ou tu precisa mesmo, como é que eu vou dizer, entrega de coração? Como é o início mesmo para pastorear mesmo? Chamada. Como é o início? O foco principal eu diria que seria entrega. Por quê? Quando tu tem qualquer posição dentro do ministério, geralmente tu é cercado de amizades, tem pessoas ao teu redor. Quando tu começa a atingir um nível, certo nível maior, um exemplo, tu começa a vir para presbítero, evangelista, e tu chega num pastorado, as tuas amizades, vamos botar assim, que de 90 amigos tu fica com 10. Elas diminuem bastante. Sim. Isso é um choque, porque muitas pessoas pensam assim, mas então eu não quero ser porque eu não quero perder amigo. Só que tu começa a entender que tu chega num certo nível que tu não pode mais ter o mesmo pensamento, as mesmas conversas, a mesma postura. Mudou de posição. Exatamente. A mesma postura que tu tinha 5, 6 anos atrás. Sim. A tua postura é diferente. Porque até então, tu era mais um na multidão. Se tu fizesse alguma coisa, não mudava em nada. Agora não, agora tu passa a ser uma referência. E aí tu sendo uma referência, tu automaticamente tem que inspirar pessoas a também serem uma referência. Praticamente fica como se tivesse uma câmera sempre apontada. É como se tivesse 24 horas sendo vigiado de todos os sentidos. Sim. E um dos maiores, seria problema hoje de uma vida pastoral é justamente nessa área. Tu se sentir, muitas vezes, sozinho, acuado pela responsabilidade, pelo compromisso. E aí muitos não entendem isso e acabam muitas vezes desistindo da chamada. Sim. Porque tu continua com a tua vida normal, a tua vida continua. É que nem um exemplo que eu dou assim, a gente conversa, a gente dá risada, a gente brinca. Só que a tua responsabilidade agora é dobrada. Sim. Ela é maior, porque agora tu tá ali para instruir um povo, para conduzir o povo, para trazer uma palavra. Então, é uma carga muito grande, mas eu me sinto honrado. É uma honra muito grande, porque pensa assim, né? Poxa vida, Deus me escolheu. Deus te chamou, te separou desde a tua infância, desde a tua adolescência, criança, para tu chegar no nível de ser um pastor, e tu tá num ponto alto assim que meu sonho era estar aqui. Se eu falar bem a verdade, não. Se eu pudesse escolher hoje, com certeza eu não tava. Entendeu? Mas é uma honra muito grande de Deus dizer assim para ti, não, eu te escolhi como para ser um pastor, para ser um líder, para exercer liderança. Nossa, imagina, tu pensa assim, né? Nossa, Deus me escolheu, Deus me deu essa honra, sabe? Esse privilégio. Então, isso te motiva bastante, sabe? Sim. Mas é um processo, né? É um trabalhar de Deus, tem todo um tempo. Pode falar. Eu estava me recordando agora, o pastor estava falando, até falou de uma pergunta que eu ia fazer, como que o pastor trabalha a parte do conciliamento, conciliar a vida pastoral com a vida familiar, com a vida dentro do trabalho, como é que o pastor faz esse mexe de saber separar a situação, as pessoas, saber se colocar nos lugares, que a gente sabe que é complicado, porque a gente sabe que a gente não é qualquer um e a gente é diferente das pessoas. A gente precisa transmitir algo diferente para as pessoas. Até eu fazer, o pastor já respondeu. Mas uma questão, pastor, que eu ia fazer, que o Franco até falou, eu me recordo que na época da nossa infância o pastor Doraci, ele cuidava já de obra já na nossa infância, e depois ali ao passar da nossa adolescência, a gente viu o pastor Doraci passar por muitas situações de
ingratidão. E isso foi uma coisa que eu levei muito comigo. E eu falava, se é para ser pastor, e carregar pessoas que vão ser ingratas comigo, que hoje eu estou estendendo a mão, eu estou abraçando e estou ajudando pessoas que entram, vamos usar bem o vocabulário, que entram com uma mente medíocre dentro da igreja, e aí tu vai e auxilia, tu cuida da ovelha, tu passa a mão nela, tu vai, poda lã, prepara tudo, prepara a mente dela, e como o Einstein até falou, né, uma mente depois de ela ser expandida, ela já não volta mais à sua parte, ou a sua original. E aí a gente faz isso com uma pessoa que entra para dentro do ministério, foi isso que eu vi muito. E depois a gente vê as pessoas virando as costas e apunhalando pelas costas. Como que o pastor, provavelmente o pastor já deve ter passado por isso, o momento que o senhor passou por isso, como é que o senhor lidou com essa situação, estando nessa posição? Quando tu tá já num nível que tu é pastor, falar assim, se tu não tem convicção, em primeiro lugar, da tua chamada, tu não aguenta. Por quê? Porque chamar, como eu falei, chamada não é questão de escolha. Eu escolhi. Vamos dar um exemplo assim, como se fosse uma profissão. Eu escolhi, vou assinar minha carteira, então a partir de agora você. Como é chamada, aí a primeira referência que nós temos é o próprio Jesus. Uma multidão em volta, milhares e milhares de pessoas, tinha 12 chegado, um ainda acaba traindo, no momento da cruz ninguém ficou ao lado dele. Todo mundo abandonou o barco, literalmente. Então, se tu não tiver uma convicção, uma certeza de que tu tem uma chamada de Deus, tu não consegue suportar o processo. Porque, querendo ou não, é um processo, eu digo, necessário a gente passar. Sim. Porque tu tá lidando com sentimentos, com pessoas, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma mentalidade. Quando comentou, né, que é separar trabalho e separar a vida pastoral. Quando tu tem uma certa, digamos, liderança no trabalho, é muito semelhante. Porque tu vai ter pessoas, tu vai ter lá, digamos, colaboradores que trabalham contigo, um tranquilíssimo de tu lidar. Outro vai fazer uma reina, um gritedo, mas faz o serviço. Outro diz que faz o serviço, vira as costas, não faz ou faz mal feito para depois te colocar a responsabilidade em ti. Só faz barulho. Só faz barulho. Então é muito semelhante. A diferença é que na vida ministerial, pastoral, tu tá lidando com alma, com sentimento. Então, por mais que muitas vezes tu pense assim, não vou estender a mão, não vou ajudar, nós temos essa obrigação de estender a mão, de ajudar, porque tu está ali como quem está aconselhando, uma liderança, tu está exercendo uma influência. Infelizmente, isso é um processo que acontece, né? Acontece não só hoje, eu já passei por isso em alguns momentos atrás, na minha adolescência passei por isso, na juventude passei por isso. Eu lembro de algumas situações que acontecia muito na época que eu era só músico. Tinha muito aquela questão assim, hoje eu entendo, né, que é a parte do processo. Tinha muito aquela questão assim, combina, faz um grupo, faz um louvor, monta a banda, ninguém te fala nada. Aí chega no dia, né, era pra ter te avisado, me esqueci. É coisa assim, sabe, que vai te machucando. Naquele momento ali, nossa, eu lembro que eu ficava indignado, ali me corroía. Mas era o trabalhar de Deus. Mas já era o trabalhar de Deus para situações que a gente enfrenta hoje, sabe? Então já é um lapidar de Deus. Mas é bem, não estou dizendo assim que né, tua pastora agora tem tem poderes. Não, a gente é humano, fale como qualquer outro. A diferença é que se tu não tiver uma convicção de que tu tem uma chamada de Deus, existe. Eu me recordo que o pastor Doraceli falava muito para nós assim, como a gente sempre teve, né, esse convívio dentro da igreja, e a gente passou por algumas situações logo quando eu comecei até a entrar na parte do louvor, que a gente sabe que isso acontece muito, né, no louvor. Eu comecei a entrar na parte do louvor, eu comecei a sofrer vou usar essa palavra, uns confrontos. E tinha confrontos que, como eu estava recém entrando ali, eu me indignava, eu queria avançar, cara. E aí o pastor Doraceli falava assim, não, cara, presta atenção. Tu tá nessa posição aqui, porque a tua cabeça é essa.
Então a tua cabeça, tu consegue perdoar o cara porque tu tá num nível maior que o cara. E aí o pastor usava até um prato e um pires, eu me lembro bem certinho. Ele falava, o prato é maior do que o pires. Tu vai pegar e tu vai descer do prato pra ir até o pires na posição do cara pra poder tentar combater o cara. Não, cara. Abraça, perdoa, porque a tua mente é muito mais elevada da que a dele. Tá muito mais além. É muito mais além, tu vê mais além. Então, perdoa o cara, porque se tu não perdoar, tu vai se amarrar nele, aí vai ficar vocês dois presos. E aí nenhum cresce, os dois ficam amarrados no mesmo lugar, e aí o pastor ia ministrando muito isso na minha vida, na vida do Micael, na vida da Sara, o pastor ministra até hoje. E a gente vê que realmente é uma coisa que acontece, mas como o pastor falou, até eu vi o Geroísa aqui comentou, 70 vezes 7, não adianta, a gente tem que perdoar, né? Mas como a gente sempre fala, até eu comentei no Midcast passado, que a parte teórica em si ela é muito linda e muito bonita de ser vivida, mas a vivência e a prática é dolorosa. O processo de tu viver aquilo que está na letra, né, que está nas Sagradas Escrituras, é um processo muito doloroso, e existe a maturidade que tu tem que atingir para te poder passar por esses processos. Eu costumo dizer do autoconhecimento que tem que adquirir filtros emocionais para te poder passar por essa situação. Eu me recordo que o pastor na época, o pastor Doraci na época, ele conseguiu criar muitos filtros emocionais na minha cabeça, na cabeça do Micael, pastor Micael, e isso foi nos moldando, foi nos preparando para viver até hoje, né? Hoje eu fico meio estranho de falar, mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou evangelista. E logo depois vem o pastorado. E eu fico, meu Deus do céu. eu tô com 23 anos. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade que me assusta. É uma responsabilidade que realmente me assusta. E pegando, vou te cortar um pouquinho mais, e pegando aquela situação, uma visão mais rasa. Se tu olhar para uma vida normal, o pessoal que está de casa aí, que não é pastor ainda, ou enfim, a gente tem que conciliar a nossa casa, família, o trabalho, e isso já é difícil, né? E aí tu vai conciliar ainda mais o chamado, cumprir o chamado. Isso é um trabalho que literalmente tem que vir de Deus, né? Porque não tem como ser diferente. Porque não digo que é complicado, mas é uma situação bem complexa. Que nem eu digo no meu caso. No meu caso, lá em casa tem a minha esposa que é diaconisa, mas eu já tenho uma filha que é levita, auxiliar de obreiro. Então tem aquela situação que tem momento que tu tem que separar o lado filha e ir pro lado espiritual, pastor e a levita do altar. Aí daqui a pouco tu sai daquele momento pastor levita e volta pro momento pai e filha. Só que tu convivendo todo dia na igreja, no mesmo momento junto, é uma situação que a gente tem que respira. Agora vamos trocar a chave. Agora a chave de pai. Opa, agora a chave do pastor. Eu me recordo que o pastor falava muito isso pra nós. Aqui em casa eu sou o pai de vocês. E em momentos eu vou ser pastor. Mas lá na igreja, entrou pra porta pra dentro, eu sou o pastor de vocês. Não, até o pastor fala, né, que a gente lá do ministério, a gente sempre, né, tá em cima do altar, ali é o pastor, é pai, mas a gente está sempre ali cada um na sua posição, né? O pastor, isso, aquilo, aquele outro. E o pai sempre nos ensinou a respeitar a autoridade na vida de pessoas, porque no momento que tu passa a respeitar a autoridade que está sobre a vida da pessoa, tu não... como é que eu posso usar a palavra? Tu não vai desnosprezar aquilo que Deus colocou sobre a vida da pessoa e não vai se colocar como um desrespeito. Então tu tá ali, tu tá honrando a pessoa, tu tá mostrando tu tá na tua posição, eu tô na minha posição. Se tiver que me cobrar, me cobra, eu tô aqui, então vamos lá, a gente tá aqui pra guerrear, estamos aqui na mesma causa. É igual no exército, né? Soldado, aí depois vem o soldado EP, efetivo profissional, depois vem o cabo e aí vai. Então lá é cada um na sua posição, e na igreja é da mesma forma, só que a gente encontra hoje muitas pessoas que estão dentro do ministério
que estão dentro dentro de uma igreja e que não tem esse, vou usar o hábito, ou não tem esse entendimento que precisa ter esse respeito, precisa se colocar cada um na sua posição, e acaba passando. E a palavra vai dizer que o meu povo vai falar, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E aí acaba, por causa de fazer isso, acaba entrando numa guerra onde não sabe que está lutando. E acaba muitas vezes perdendo, né? Então o pastor sempre nos ensinou isso. Ó, lá na igreja eu sou pastor de vocês, e aqui em casa eu sou o pai de vocês, e em alguns momentos eu vou ser pastor quando tiver que ser. E a gente sempre guardou isso, né? Sempre veio com isso desde a infância. Então era uma coisa que a gente sempre carregou com a gente, né? Isso é muito importante, porque se tu entende esse processo e tu respeita, com certeza a tua vida é abençoada, Deus te abençoa, Deus derrama muito mais. Princípio da honra. Isso, exatamente. Eu trabalhei com meu pai por alguns anos, e meu pai sempre falou isso. Agora o Elia estava falando, o evangelista Elia estava falando, eu estava lembrando. O pai sempre dizia, cara, dentro da oficina eu sou teu patrão, né? E dentro de casa, então, cara, o que acontece na oficina fica na oficina, o que acontece dentro de casa é em casa. É em casa. Então, até porque assim, né, quando tu chega no nível pastorado, até uma dica para quem está nos assistindo e futuramente vai ser pastor. Quando a gente não é pastor, é automático, o ser humano, a gente tem aquela ideia assim, eu vou dar bola para o que o meu pastor falou, ele que se vire. Só que daí, quando a gente está na posição de pastor e a gente recebe esse tipo de resposta, aí tu passa a refletir, mas eu fazia exatamente a mesma coisa. Então é ruim, sabe? Então, se tu entende o princípio da honra, do respeito, com certeza tu vai ser uma liderança respeitada, tu vai ser um líder que tem respeito, que as pessoas te admiram por aquilo que tu é, sem tu, vamos falar assim, sem tu fazer um cartaz, fazer um telão mostrando que tu é. Não, as pessoas já vão te respeitar. Sim. Então, é como a Bíblia diz, né? Aquilo que eu quero que os homens façam, eu devo fazer primeiro. É um princípio da honra, assim, se você está nos assistindo, se tu quer ter o teu ministério abençoado por Deus, honra a tua liderança. Mas eu não vou com a cara dele. Honra do mesmo jeito. Honra a liderança desde pai e mãe, né? Começa dentro de casa. E agora o pastor falou, eu não vou com a cara dele, eu me recordei aqui uma pessoa sábia, até mesmo ela não indo, e eu acho que isso existe muito dentro de um pastor, né? Uma pessoa sábia, mesmo ela não indo com a cara de alguém, ou ela não gostando da pessoa, mas ela tendo a consciência que aquela pessoa pode ensinar ela em algum ponto, ela se aproxima da pessoa mesmo não gostando, porque aquilo que a pessoa tem para passar para ela é muito mais importante do não gostar ou gostar. E eu acho que isso existe muito dentro da vida pastoral, né? Um pastor sábio, ele sempre vai saber separar. Até aqui as minhas emoções podem falar, passou daqui as minhas emoções já não falam mais. Não mais. Conta a história aquela do buraco, como é que é, do sábio e a história aquela, como é que é, inteligente, não é conhecimento, do conhecimento e do sábio. Lembra da historinha já? Não lembro agora. Foi você que me contou. Inteligente e o sábio, é isso aí, pastor. Tá. Me recordei do pastor Thiago Brunet. Pastor Thiago, se viu, pastor Thiago assistindo nossa live. Você sabe qual que é o seu fã. O pastor Thiago, até num podcast, acho que foi que ele falou, né? Vai ter buracos que o inteligente, pelo conhecimento que ele buscou, que em certo momento ele vai cair. E por causa da inteligência dele, ele vai conseguir sair daqueles buracos. Agora, o sábio, ele jamais vai cair no buraco onde o inteligente caiu. Então, a sabedoria não adianta, né? Ela te leva a lugares e não deixa tu entrar em lugares onde tu seria prejudicado, né? E não tem nada melhor que buscar a sabedoria aqui, né? O princípio da sabedoria, agora tu apontou para a Bíblia, eu me recordei.
o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E aí tem muita gente que diz, né, eu sou sábio, pô, mano, não teme a Deus, mano. O princípio da sabedoria é temer a Deus, tem que temer a Deus, aí tu é sábio. É uma busca constante, né? É uma busca diária que tu vai tendo, tu vai te aprofundando, e cada vez tu quer conhecer mais, tu quer saber mais, e eu costumo dizer assim, que a gente tem que voltar a ser criança quando lê a Bíblia. Mas sabe aquela criança que começa a descobrir o mundo? Mas por que? Não, filho, se tu botar o dedo na tomada, leva choque. Mas por que eu levo choque? Sabe, esse tipo de pergunta assim, mas por que está escrito assim? Por que foi feito dessa forma? Por que Jesus falou desse jeito? Então, se tu começa a ter essa curiosidade e tu se aprofundar, tu começa a ter uma visão diferente, tu começa a ver as coisas de uma forma diferente. E aí é onde tu começa a entender a tua chamada, teu ministério, entender o que é comunhão com Deus, o que é propósito com Deus. Que nem tu comentou, né? No papel, na escrita, nos livros, é lindo, perfeito, funciona uma maravilha. Mas quando chega na prática, ou tu sentir na pele, que nem foi uma das situações, né, que eu passei até pouco tempo. Muitas vezes eu ensinava, eu pregava e falava, olha, Deus é Deus de provisão, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus que faz, Deus opera. Mas tu pregar e tu falar é uma coisa, mas tu viver, experimentar na tua pele, a provisão é bem diferente. Dói, é difícil, mas tu tem depois que tu passa, a tua visão melhora, a tua comunhão melhora, a tua confiança em Deus, ela é muito melhor, né? Então é um trabalhar assim de Deus muito, muito forte. Até tem uma questão pro pastor, se quiser compartilhar com nós. Qual foi um momento que mais marcou o senhor nessa trajetória, nessa caminhada ministerial? Algo que marcou o senhor e que deixou marcado. Isso aqui faz parte da minha caminhada. O senhor tem algo que o senhor se recorda, assim, algo que marcou o senhor? Pode até chamar de divisor de águas. Com certeza foi. Eu estava participando de um curso preparatório para obreiros. Então eu lembro que na época esse curso, quem era, vamos dizer assim, convidado a participar desse curso era quem ia ser separado para o diaconato, para o presbitério, para pastorado. E eu lembro que o pastor que estava cuidando de onde eu congregava, ele me chamou e disse, olha, eu quero que tu vá fazer esse curso, que tu vá participar. E eu comecei a participar. E foi bem na época que a Irene estava grávida do Nicolas, o meu filho pequeno. E começou o curso, tu tá aquele desejo, aquela ansiedade de, meu Deus, o pastor me escolheu, mandou fazer o curso, o que vai vir por aí, sabe, né? Tu tá naquele desejo. Aí eu lembro que em um determinado momento, no finalzinho da gravidez ali, quando a minha esposa estava de 8 meses, a médica pediu os exames de rotina, e uma das tomografias que nós fizemos, aquela colorida, apareceu um sinal estranho. Ela olhou assim, achou meio esquisito. Quando ela foi rever, o Nicolas ele botou a mãozinha, acho, para tentar se virar, e ele se enrolou no cordão. Só que o cordão enrolou e trancou a mãozinha dele no pescoço. Então ele estava literalmente enforcado. E a gente começou a preocupar e orar e falar com Deus. Não, mas Deus é Deus de milagre, Deus é Deus que faz. Que nem eu comentei, tu pregar e falar uma coisa, mas tu viver, né? E aí num determinado dia, na segunda-feira, nunca mais me esqueci desse dia. Eu tava na aula e o pastor que estava ministrando, como nós estamos aqui, ele estava sentado na mesa, ministrando, explicando. E no meio da aula, ele para a aula, ele faz bem assim, ele para, olha para todo mundo assim, eu não sei por que eu estou falando isso aqui, ele falou, mas Deus manda eu falar para alguém aqui hoje, viva o sobrenatural de Deus. Falou assim, e continuou. Só que antes dele falar isso, até depois se ele estiver assistindo o pastor Valdeci, antes dele falar isso, a minha esposa manda mensagem, olha, a médica leu os exames e as plaquetas estão baixas, tá muito baixas as plaquetas. Era algo assim, eu não lembro agora assim de cabeça, mas era um exemplo assim, como se fosse 110 o limite, a dela estava em 70. Tava um negócio muito baixo. Aí a médica ligou e disse, olha, quarta-feira nós vamos marcar cesárea, vamos reservar a UTI, vamos tirar essa criança, mas vai reto para a UTI. Porque ela tá enrolada no cordão, a plaqueta tá baixa, então, sabe, foi uma turbulência.
Só que no meu pensamento era pensar assim, vai terminar essa aula de hoje e eu vou pedir oração, pedir para que eles orem. Só que antes de eu pensar isso, o pastor sabe, tem esse momento que fala isso. Fez o ato. Aí eu sentado assim, eu tava bem na frente dele assim, eu sentado, baixei a cabeça, eu lembro que comecei a chorar. E aquilo gravou, sabe? Aquilo cravou e ficou sobrenatural, vivo sobrenatural. Arrepiei. E eu saí dali e eu me esqueci até de pedir oração, sabe? Que eu fui pra casa e aquele negócio martelando, sobrenatural. Quando chegou o dia de fazer a cesárea, era um horário marcado. Chegamos no hospital, quando nós sentamos na sala de espera, assim começou a vir mulher grávida de parto normal. Mas uma atrás da outra, assim, algo incrível. E foi passando a hora. E aí o desespero vai batendo. Aí quando chegou finalmente, né, a nossa vez ali, eu lembro que eu acompanhei o parto. Tinha uma sala de vidro, estava acompanhando. E quando eles fizeram a anestesia, começaram a fazer a cirurgia ali, deu uma queda de pressão muito forte na minha esposa. E a pressão foi lá embaixo, eles pararam todo o procedimento e foram atender ela. E foi uma cena assim que, sabe, quando te grava aquela cena, Sim. Tu olhar os aparelhos enlouquecidos e os médicos em volta, um olhando pra cara do outro, assim, apavorado, e cuida, e vai, e ajeita, e aí começa a bater o desespero. Só que até então, na minha cabeça, que eu tinha assim, Deus, eu quero ver um milagre. Eu orava e dizia assim, Deus, eu quero ver que o Senhor, nunca duvide, mas eu quero ver o Senhor operar um milagre dentro da igreja. Só que a nossa cabeça é tão limitada que a minha oração era assim, Deus, levanta um profeta, levanta alguém e coloca a mão sobre uma outra pessoa e cura na igreja para mim ver, que eu nunca tinha visto. Essa era a minha oração, sabe? E aí quando conseguiram reverter o quadro dela, tiraram o Nicolas, ele estava todo enrolado, ele estava com as unhas roxas. Eu tenho até as fotos em casa lá, se um dia alguém quiser ver. Eu tinha as unhas dele toda roxinha e o lábio roxo. E daí quando eles colocam ele em cima da mesa, na minha frente, assim, era como se fosse um boneco. Sabe, aquelas bonecas, assim, macia, era um boneco. Ele não tinha pulso, ele não tinha nada, estava praticamente morto. Fazem massagem cardíaca, começa o procedimento, e ali bateu o desespero. Porque, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí, olha o pensamento nosso, eu disse, Deus, como é que eu vou ligar pro meu pastor agora? Até eu ligar para ele, até ele me atender, eu pensando e o desespero batendo. Quando eu falei isso, eu senti nítido a presença do Espírito Santo falando assim, tu não queria um milagre? Tu não tinha me pedido um milagre? Tá, Deus, mas eu pedi um milagre, mas na igreja, sabe, que alguém fizesse. E não tinha ninguém, não tinha parente, né? Era só eu na sala, a equipe médica e ele na minha frente ali. E ali eu comecei a orar. Só que daí a minha oração mudou. Eu comecei a orar e ali eu percebi quanto, vamos falar assim, quão infantil eu fui. Dizer para Deus, eu quero ver um milagre. Sendo que eu podia fazer parte, sabe, experimentar. E ali eu comecei a clamar, desesperado, e clamar, e pedir socorro, pedir misericórdia para Deus. E quando eu comecei a clamar e comecei a orar, eu senti assim, sabe, uma presença tão grande naquele ambiente ali. E quando eu já estava assim, já quase entrando em desespero de tanto orar, a médica fez a massagem de novo, ele deu aquela suspirada e abriu a berreira a chorar, né? Ela só, vamos deixar em observação por um momento, mas era a princípio para ir para a UTI. Terminou a observação, ele foi pro quarto com a minha esposa, no outro dia estava em casa, sem sequela, sem nada, hoje está lá brincando, correndo, realmente uma saúde, sabe? Então isso aí me marcou muito, que nem eu comentei, é algo assim que tu pensa em viver, mas de uma forma vendo e acontecer com outros, mas a situação que Deus permite que tu passe, sabe? É verdade. Então, aí foi o meu, assim, ó, a virada de chave do meu ministério. A partir dali, aí eu agarrei com as duas mãos a chamada e peguei firme e estamos aí hoje pela graça de Deus. Meu Deus, né? Muito forte. É forte. Eu me recordo que todos aqueles que têm uma grande chamada, todos aqueles que vão viver algo sobrenatural nas mãos de Deus, que vão ser uma grande ferramenta de impactar muitas vidas, normalmente todos que eu já vi tiveram um nascimento complicado.
Eu me recordo que a pastora também conta, né? Eu na época também nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço com 2 voltas. Diz que a primeira tava bem apertada e a segunda tava mais floxinha. Mas também que eu nasci meio... Foi um parto bem complicado, do Micael também. E depois até teve... o pastor tava falando do milagre que aconteceu depois até na minha infância. Eu fui atropelado e eu fui arrastado um bom tanto. E nesse acidente que aconteceu, tinha uma enfermeira, ou era uma médica, que morava na nossa rua. E ela foi tentar prestar os primeiros socorros, né? E quando ela chegou para ver o pulso, ela viu que estava sem pulso, tocou no pescoço, tudo a mãe conta, né? Tocou, e aí ela falou: não mexe nele, mas esse menino morreu. Engraçado que eu não me recordo de nada, não me lembro de nada. E aí a pastora conta que eu fiquei com... Eu tenho uma perna minha puxa até hoje por causa disso aí. E aí a pastora me tirou debaixo era uma caminhoneta baixa, uma saveira, uma coisa assim, uma estrada. E ela me tirou debaixo daquela caminhoneta e me levantou pro céu, e ali ela falou com Deus. E ali tinha, imagina, né? Nós morávamos numa rua que era uma rua de classe média. Então, aquele negócio, aconteceu um acidente, o marido bateu na mulher, deu um tiro, deu um barulho, o povo inteiro saiu pra fora, né? Então disse que tava rodeado de gente. Nós morávamos numa comunidade de classe média ali, e todo mundo saiu pra fora. E aí ali minha mãe disse que a pastora Solange pegou no colo ali, e realmente ela tava todo mole, enfim, né, tava sem batimento. Ela sentiu e ela viu que eu tava gelado, tava frio, e ela sentiu que em mim já não tinha mais vida, e ela ali me levantou pro céu, ali na frente de todo mundo. Eu preciso da ousadia. A ousadia é algo fora do normal, né? Se o pastor ali tivesse, não, dei por desistência, é só o meu pastor para poder acontecer isso aí com ele, talvez o Nicolas não tivesse aí. Mas a ousadia, aquilo que Deus nos deu como ferramenta para nós usar, é algo extraordinário, né? E eu me recordo que a pastora Solange contando, né, que ela me levantou pro céu ali. E ali ela pediu para que Deus voltasse a vida do filho dela, que no caso Midiô, né? E aí diz que ali naquele instante, ela em lágrimas ali pedindo para Deus, diz que eu voltei, comecei a chorar. Eles já me colocaram para dentro do carro, já me levaram para o hospital. Chegando no hospital, tava bastante arranhado, né, bastante machucado. Mas não teve nenhuma fratura. O médico falou: não sei como, mas se tinha alguma coisa quebrada, não tem nada. Talvez ele vai ficar com alguma coisa na perna dele, parece que tinha tirado minha perna do lugar. Vai ficar alguma coisa na perna dele, que é a perna que tinha ficado no chão. Mas de sequela, o resto ele vai ficar sem nada. Talvez alguma coisa na perna ali, mas ele falou: tu acredita em Deus, falou pra mãe, né? Isso é um milagre. Então a gente sabe que Deus, ele nos dá a oportunidade de viver o extraordinário e o sobrenatural. E aí entra o ponto, né? Como é que a gente tem feito a oração? Porque até eu comentei num culto de terça-feira, a gente esquece do que a gente ora, mas a gente ora para quem nunca esquece. Então tem coisas que a gente pede, tem coisas que a gente clama para Deus que a gente esqueceu, mas Ele não esqueceu. Então tem coisas que a gente tem vivido, a gente tem passado, de orações que a gente fez há 2 anos atrás. Nem lembro mais. Nem lembro. Que orou. Mas Deus tá ali, ó, cara, tu pediu e tá aí, ó. Agora tu vai viver, vai sentir na pele, né? Não peça nada que vai se arrepender. Por isso que até o assunto, né, que a gente está tratando no culto de ensino, né, o poder da oração, justamente por causa disso, né? Que às vezes a gente vê, não que seja errado, né? Lógico, a Bíblia mesmo recomenda que tu deseje
um cargo maior, que deseja uma função maior dentro do ministério. Mas a gente vê muitas pessoas assim, Deus, eu quero uma porção dobrada, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas será que tu está preparado para tamanha responsabilidade? Será que tu tem preparo psicológico, emocional, o teu preparo da palavra, o teu preparo teológico, vamos falar assim, para a tamanha responsabilidade que tu vai ter? Porque infelizmente hoje um dos maiores problemas é que hoje tu consegue mensagem pronta assim, né? Vai na internet ali, tu encontra ali 150 sermões por R$10, 170, mais ou menos assim, né? Mas quando tu vai se aprofundar na palavra, no profundo da palavra, tu pode pregar a mesma mensagem em 3, 4 lugares. Cada lugar vai ter uma revelação diferente. Então, como é que tu vai ter essa revelação? É na busca. É buscando direção, é na oração. Só que se eu faço a oração pedindo algo que eu não estou preparado, uma hora eu vou receber. É verdade. E aí por isso que muitas pessoas desistem do ministério, né? Porque pede, mas pede em tanto que aí Deus dá. Só que não é um momento que tu tá tão preparado assim, não tem uma estrutura para suportar. Sabe? Então tu tem que saber, por exemplo, a pessoa não tem jeito nenhum para lidar com líder, para ser um líder. Não, mas o meu sonho é ser líder. Mas tu não contém aptidão. O meu sonho é cantar, mas tu não tem voz para cantar. Deus te chamou para uma outra área. É isso que é o primeiro passo que eu preciso entender na área que Deus me chamou. E não é assim a área que eu escolhi, não, é a área que Deus me colocou. Por isso que eu falei no princípio, hoje se eu fosse fazer a minha vontade, eu ficava lá tocando meu instrumento, quietinho no meu cantinho. Mas não é algo assim, né? Eu não posso dizer, não, eu vou fazer assim. Não é como eu quero, é como Deus quer, né? Vamos usar o exemplo que o Gemerson contou no midcast passado. Que ele tinha saído da UTI, lembra? Ele tinha saído da UTI e ele começou a pedir água. E aí a moça, tu quer água? Então vou te dar. E aí veio o outro. É mais ou menos é mais ou menos assim. Deus ele é tremendo, né? É igual o pastor Suede fala, Deus é terrível. e ele tem as suas inúmeras formas de trabalhar, né? E o Criador não ia conhecer a criatura, né? Só que muitas vezes a gente barganha com Deus, né? Fala, que eu quero viver agora, porque eu quero me tornar pastor. E, pô, cara. Por que não veio isso? Porque eu quero ser isso, eu quero cantar na igreja, eu quero isso. E a gente ouviu muito o pastor Beressi falar isso. Trabalhar com ferramentas em lugares errados, tu padece. Até eu comentei, acho que foi contigo uma vez, né? O pastor Micael. Eu querer derrubar uma parede com uma colher, eu posso até derrubar, mas quantos anos eu vou levar para derrubar com uma colher? Agora eu derrubar aquela parede com uma marreta, em horas eu derrubo. Rapidinho. A ferramenta no lugar errado faz tu padecer. Agora a ferramenta no lugar certo, no momento certo, onde ela tem que estar, o negócio progride, o negócio vai para frente, anda, avança, né? E se tu pede a ferramenta fica bem mais fácil. Não tem. Então Deus ele trabalha dessa forma. Muitas vezes hoje, como o pastor estava falando, tem pessoas que estão dentro de uma igreja, dentro de um convívio ali, e querem assumir posições aonde Deus não tem nada com elas ali. E aí acabam se frustrando, acabam saindo, né? Não é o momento, não tá propício, não tá pronto para alcançar aquele objetivo, aquela posição. Então, e aí acaba se frustrando, acaba saindo por não buscar, vamos dizer assim, né? Ouvir a voz de Deus no momento de oração, falar: Deus, não, peraí, que foi o que eu fiz. Não, Deus, peraí, até aqui era o que eu queria, era do jeito que eu queria, era o meu sonho, era o meu projeto, era da minha forma, era do meu jeito, era da força do meu braço, e eu só tomei na cabeça. O negócio é o seguinte: vamos fazer assim. Agora eu falei para Deus, bem assim na oração, vamos fazer assim. O que o Senhor tem para mim? Por que o Senhor me botou na terra? O que o Senhor quer que eu viva? Quem o Senhor quer que eu alcance? Que forma que o Senhor quer que eu me expresse? E aí começou as coisas a acontecer na minha vida, e eu comecei nas minhas orações, eu falava para Deus, me coloca em lugares estratégicos, me coloca junto com pessoas que vão fazer eu crescer,
que vão fazer a minha mente aumentar o ponto que ela tá. E aí Deus vai colocando a gente em lugares estratégicos, Deus vai formando nós. É igual que hoje a gente tá no podcast. Eu nunca imaginei, a gente tá fazendo podcast, tá aqui, a gente não sabe o que Deus tem para nós no dia de amanhã, né? Verdade. Mas igual o pastor falou, o poder da oração, tu saber clamar aquele que te criou. Eu costumo dizer que falar com Deus não é nada mais e nada menos do que tu falar com aquele que já viu o final da tua vida. Sim. Então, ele já sabe o que vai acontecer. Tu só tem que pedir o direcionamento e confiar nele. Aí entrar para dentro do barco e ir para dentro do mar adentro. E confiar, acreditando que Deus ele vai prover e vai buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vai ser acrescentado. Então, se devotar com o coração sincero a Deus e as coisas começam a acontecer, né? Não tem... E no início, o mais difícil é tu confiar, né? O mais difícil é tu confiar. E aí é a hora que tu aprende, tu entende, né? Que se tu confiar, dá certo. Vem aquela situação que tu olha pra trás e diz, cara, nada deu pra mim. Eu nunca imaginei eu ir morar em Caxias. Eu nunca imaginei estar num podcast. Tá onde chegou, né? É que é o tempo, né? Eu sempre digo assim, que o principal que a gente precisa entender é que o tempo de Deus não é o nosso. Só pra ter uma ideia, desse mesmo período aí que eu fiz esse curso, teve toda a situação com o Nicolas, quando terminou o curso, isso bastante tempo atrás já, quando terminou o curso, toda aquela turma que eu participei, todos foram separados. Todos. E eu voltei pro banco exatamente onde eu tava. Eu, mas Deus é injusto, porque você pegar só no pé, no momento até fica, sabe, ali triste, tu fica chateado, mas é um trabalhar de Deus, é um tempo de Deus. Se a gente olhar para a própria Bíblia, né? Paulo levou 12 anos. Paulo foi chamado, ficou 12 anos de molho. Voltou a construir tenda, ficou no cantinho dele. Davi foi ungido rei com aproximadamente 15 para 16 anos. Ele só foi exercer mesmo o papel de rei com 30 anos. Então ele ficou... O próprio processo de Jesus. Então é um trabalhar assim, desde os primeiros cursos, a primeira formação até chegar em pastorado, eu passei mais de 15 anos de muro esperando. Então tu fica naquela ansiedade, quero fazer, só que não é o tempo de Deus, não tem preparo. Eu sou sincero em falar assim pra você que tá nos assistindo, né? Se Deus me colocasse na posição que eu tô hoje há 5, 6 anos atrás, eu não tava mais. É verdade. E a questão do tempo, a gente fala do tempo, mas eu com a minha visão, né, eu vejo que não é a questão do tempo, é o trabalhar que ele tem que fazer. Ele tem que trabalhar muita coisa até chegar lá, né? A gente costuma dizer que é o lapidar de Deus, né? Ele precisa te lapidar, ele precisa... foi quem que eu ouvi? Eu ouvi essa história agora, eu me recordei, que tava no meu sogro, foi domingo agora, aniversário do meu sogro, e eu tava lá na casa dele, lá comemorando com ele, sorrindo, lá fomos lá comer uma carne, e o meu sogro me contou uma história, que agora o Franco falou, me recordei. O lapidar de Deus, ele funciona bem dessa forma, né? Que ele tava conversando com o senhor, ele conversava com aquele senhor, e um dia o senhor passou por ele, e o senhor tava vindo do trabalho, e ele olhou pro senhor assim, amigo dele, falou: vamos chegar em casa agora, né? Tomar um banho, fazer aquela caipirinha, vamos. E aí o senhor olhou para ele e falou assim: não, eu não preciso disso, o senhor falou para ele. E aí ele se aproximou do meu sogro, começou a conversar com o meu sogro e falou bem assim: tem coisas na vida que a gente precisa deixar de fazer, que a gente não precisa, para deixar a vida mais leve. E aí aquilo, cara, tocou no meu sogro, aquilo mexeu com ele. Até meu sogro falou: cara, ali Deus usou aquele senhor para falar comigo, que tem coisas na vida que eu não preciso mais carregar comigo. É verdade. Tem sentimentos, tem emoções, tem vícios, situações que eu não preciso colocar na minha mochila e carregar comigo. E é exatamente no processo, no lapidar de Deus, que a gente chega em situações assim, que Deus está falando para ti: fulano,
Vamos tirar a bota, vamos botar um tênis que vai ficar mais fácil para te correr o processo. É mais confortável que tá caminhando. E aí, não, Deus, mas eu quero continuar com a botina. Às vezes a gente até se frustra com isso, né? Uma falsa ilusão. Então, aí aquele senhor falou para ele, né? Tem coisas na vida, ao processo da vida que a gente precisa deixar para que a vida se torne mais leve. E aquilo mexeu com ele. Então, é assim, é da mesma forma Deus com nós, né? Tem coisas que a gente precisa deixar. A fala do Senhor foi bem profunda, né? Essa fala foi bem profunda. Foi. É algo que tu reflete, né? Que tu para assim, aí tu começa a perguntar. Sim. Mas tem necessidade? Preciso disso. Nesse momento tem necessidade eu tô pedindo tanto para Deus me dar algo, mas nesse momento tem necessidade? Vamos usar a história ali, que ele estuda da caipirinha, né? Às vezes a gente pega coisas do dia a dia e usa como escudo. Eu vou beber essa caipirinha porque eu relaxo quando eu tô bebendo. E não é a caipirinha, é o fato de tu sentar para tomar a caipirinha. Então é o fato de tu sentar, tu refletir, tu pensar. Talvez é outra situação que tu tá usando um escudo que é um objeto, um líquido, enfim, um alimento, qualquer coisa que tu vai usar como uma bengala. Uma bengala, exatamente, perfeito. Uma bengala. E às vezes a gente não entende que isso não precisa na nossa vida. Né? É uma fuga, né? Assim, dos problemas. Eu lembro de uma vez que numa das empresas que eu trabalhei, nós estávamos numa reunião e tava lá uma discussão por causa de um problema que deu numa máquina. Aí o gerente levantou assim, ele estava indignado. Ele levantou assim, problema não é para ser questionado, o problema tem que ser resolvido. Então é bem assim, né? Às vezes é uma fuga porque tu tem medo de encarar uma situação e resolver um problema, aí tu acha um escape para camuflar o problema tá ali, mas tu quer camuflar para tu não tocar naquele assunto. Só que depois que passa aquele teu momento ali, o assunto continua ali, o problema continua ali, e tu precisa resolver. Então, a situação é assim, né? Tu tem que, às vezes, ter a tua mente centrada, focar, saber separar, saber diferenciar uma coisa da outra, para tu não acabar misturando, às vezes, embolando os assuntos, e aí é onde vem a frustração com Deus, né? Onde tu se frustra, achando que, mas eu estou buscando e Deus não me responde mais. Mas não é que Deus não responde. Deus não responde porque aquilo ali, Deus sabe que para nós, se Ele der, não vai resolver. É como um filho pedindo chocolate pro pai todo dia. O pai não vai dar porque sabe que o cara não vai fazer bem, não vai alimentar, vai trazer doença, vai trazer problema, não vai evoluir, ele vai continuar mirrado. E ele vai chegar num certo ponto da vida que ele vai precisar usar a energia, vai precisar usar a força e não vai ter. Então não adianta. Deus é Tremendo, né? E tem coisas que a gente bota em relevância que eu uso muito a minha imaginação. Eu imagino Deus olhando pra mim. Não acredito. Pelo amor de Deus, para. Como até o pastor Cláudio Duarte, que costuma muito falar, né, nas ministrações dele, que às vezes a gente cria uma situação e fala assim para Deus, foi o diabo que fez isso. Aí o Satanás olha assim, eu não fiz nada. Não tem nada a ver com isso. Então... eu me recordo de uma história que tava fugiu. Tava numa situação me fugiu agora. Era uma criança. Tava num... O que é o nome? Dá dica aí pra nós te ajudar. Me fugiu. Se fugir não é pra falar, se é pra falar, vai voltar. Se é pra falar, vai voltar. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Vamos ver quem tá com nós aí. Vamos lá. Juliana. Minha Juliana aqui. Amém. Quanto tempo a gente tá de live? A gente já tá com 1h10, gente. Olha aí, 1h10 passou rápido.
Temos que fazer, tem que fazer o sorteio. Tem que fazer o sorteio. Bem, gente, vamos começar agora, tá? Vamos só falar aqui quem está com nós assistindo aqui. Diane, Gislaine, minha sogra, Josi, Lorena, minha tia, olha aí, a tia lá de Estrela. Abraço, tia, pro vô, pra avó aí, pro tio aí. Deus abençoe a vida de vocês. Saudade, faz horas que eu não vou lá pra Estrela, Baca. Tô com uma vontade de ir pra lá. Mas não me levo. O pastor Micael tá aqui. O Alex, aqui mesmo. O Alex, irmão Rude, Vero, Cátia Martins, Juliana, Fábio, irmã Rosenirder, irmão Gemerson Borba, que estava com nós aí no podcast passado. Tem um pessoal aí bem grande com nós, a gente vai nos acompanhando, a gente vai começar. O Gemerson deve estar com o Miguel nos braços lá. O Gemerson agora, paizão aí. Agora vai demorar um pouquinho para vir o podcast. Vou trazer o Miguel, você não vai. Tem que trazer o irmão Lisandro aqui, ó. Amém. Vai deixando seu comentário, gente, amém? Comenta agora, vamos descer o dedo aí no like. Isso aí. Vamos começar a comentar que a gente vai entrar agora na parte do sorteio, gente, tá? A gente já tá com 1 hora. Passou muito rápido. 1h12. 1h12 dias. O senhor fala, hein, live. Não, a gente não vê, a gente não vê o tempo passar. A gente vai falando e quando vê já foi. Entrando no assunto. Amém. Não sei o que você tá falando aí. Isso. Bem, gente, vamos lá, vamos começar agora o nosso sorteio. Bem, você que tá vendo aí as 3 Bíblias aí, gente, aí na frente, aí, tá? A gente tem bem mais, tá? A gente vai falar agora, antes de nós ir pro nosso sorteio, a gente vai falar do nosso patrocinador. Obrigado, pastor. A gente tá com o patrocinador principal do nosso Midcast. É a assistência lá Games, amém? Glória a Deus. Amém? Melhor assistência de Caxias. Melhor assistência de Caxias aí, voltada a Games. Temos com o nosso patrocinador, a gente tá, assistência lá Games, quem precisar aí, tá? Só jogar no Google, lá Games Caxias do Sul, vai aparecer o nosso contato aí, tá? Nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, só entrar em contato com nós lá, precisar de qualquer coisa aí, tá? Vai falar diretamente com o evangelista Eliel, amém? Já vai levar o equipamento consertado e com o óleo ali já abençoado ali, equipamento para não estragar mais. Deixa eu entrar aqui. Vou entrar aqui. E quem não participou ainda já aproveita, né? Gente, já corre lá, gente. Corre lá. Corre lá, começa a comentar, tá? A gente vai fazer o sorteio agora. Corre lá e depois volta pra live aqui, tá? Acompanhar aí. Pra acompanhar. A gente vai estar fazendo agora o sorteio. Eu vou entrar aqui pra você acompanhar na tela aí o que vai acontecer aí, tá? Vamos lá. Vamos entrar aqui, gente, tá? Vou entrar agora aqui. Oxi. Vou entrar aqui agora, a gente já vai botar a tela do celular aí, tá? Na hora que a gente for apertar no botão, a gente vai botar a tela do celular aí na nossa câmera ali pra você poder ver quem que vai sair sorteado, tá? Cuida lá, gente, se você tá seguindo todos os passos, tá? Porque agora, se você sair no sorteio, tá? A gente vai conferir. A gente vai conferir agora ao vivo aqui. Se você seguiu todos os passos que a gente pediu para você seguir. Se você não seguiu, aí infelizmente Satanás roubou a tua bênção. A gente vai entrar aqui agora, tá? Vamos entrar aqui na publicação. Vamos lá. Vamos entrar na publicação. Quem participou, dá um amém aí no bate-papo aí.
Entrando aqui, vai deixando seu comentário. Fala, eu vou ganhar. Profetiza aí nos comentários. Aí, fala aí, em nome de Jesus, essa Bíblia aí já é minha. Eu tomo posse da vitória. Amém? Já vou esperar mais um minuto. Vou esperar mais um minuto aqui, tá? Depois que eu apertar aqui pra entrar, aí acabou. Já não tem mais como comentar. Tá? Comenta aí, eu quero. Já é minha. Deus me deu por herança. Vamos lá. O Instagram tá nesse aí? O Instagram tá conectado nesse aí? Dá uma olhadinha. Pastor Cid, aí o Pastor Micael. Eu acho o que não sei se é o Franco. teu. Pode ser, não tem problema. Vai entrar para nos ajudar a conferir. Para nos ajudar a conferir no. Se tá seguindo os passos certinho aí, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá, quando eu falar o nome da pessoa aí você já. Vou entrar aqui. 98 comentários, olha aí, gente. Vamos lá, acabou, já apertei o botão aqui agora, não tem como comentar mais. Tá, vamos lá, vamos dar seguimento. Tá aí, gente, tá? Vai carregar rapidinho aqui, enquanto carrega aí, tá? Vai pedindo pra Deus aí. Deus vai te dar a vitória. Vamos lá que vai sair o resultado agora. Tá carregando. Eu não carreguei antes, pra caso você não tivesse feito algum comentário, não tivesse participado, pra dar tempo pra você ir lá correr e participar. Sim. Tá? Acabou o tempo. Acabou o tempo, agora não tem mais o que fazer. Não tem mais volta. Agora é aquela situação que o filho chora não vê. Vamos lá. Carregando. Carregou. Tá? Franco, tu quer botar lá a tela do celular lá e apertar o botão? Ó. Só um pouquinho. Leva lá pro pessoal, mostra a tela assim e aperta aqui, ó. E aí tenta deixar a tela lá o pessoal ver quem que Vamos vai lá, sair. então. Vai clamando aí, gente. Vai dando teu glória, vai deixando Deus aí mover. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo aí, pessoal? Perguntei no microfone. Vê se tá certinho aí, pessoal, tá? Vocês estão conseguindo ver a tela do celular, hein? Vou clicar. Quem foi o ganhador? Minha esposa? Ah, não, minha esposa não vale, vai outro. Vem aqui que eu fazer. Minha esposa já tem 10 bíblias. Sortear novamente. Tá, a minha esposa já tem 10 bíblias. Aí não dá certo. Vai outra, aí, gente, ó. Olha aí, amor, se tivesse faltando bíblia. Marília. Traz aí pra nós ver. Vamos ver, gente. Não dá pra ver no vídeo. Cara, essa daqui é minha prima. Foi a Marília, gente. Marília que ganhou. Apareceu ali, né? Marília, vamos dar uma olhadinha agora rápido. Vamos correr ali pro Instagram. Calma aí, não sai da live, triste, chorando. Tá? A Marília é lá de Bento Gonçalves. Onde é que tá o... Vamos ter que mandar pra Bento. A gente vai dar uma olhada agora, ver se ela tá seguindo a gente, tá? Que a gente pediu ali. Se tá ok. Vamos entrar lá no perfil dela, vamos ver se ela tá seguindo todos os perfis. Eu vou entrar aqui, olha. Vamos entrar rapidinho ali. Só abrir os perfis aqui. Tá? Ah, Quais os...
Vamos lá, tá seguindo o Tabernáculo. Tá seguindo o Gemerson. Não tá seguindo eu. Tá seguindo ou não? Uhum. Tá. Não tá seguindo o Elian. Não tá me seguindo. Não. Vai, prima? Vou deixar você olhar aí. Não tá? Onde que eu não vejo? Onde que eu não tô vendo aqui? O quê? Aí mostra aí que eu não vi. Aqui tá eu, Aham. o Gemerson. Ah, é que tu não tá certo. É que na verdade o dela é bloqueado, né? Uhum. Ó. O dela é fechado. Uhum. É privado. Ah, tinha que deixar o perfil aberto. Mas Ah. aí. Vamos de novo, vamos ter que ir de novo. Vá, prima. Deixou o Satanás roubar tua bolsa. Aí, ó, pra quem tinha desistido na metade do caminho, aí, ó, vai de novo, vai de novo. Vai de novo. Justamente eu. Aí, Thiagão. Thiago? Thiagão. Tá, vamos ver se o Thiago tá seguindo as regras aí, ô Thiago. Ah, tá saindo só meus primos. Vamos lá, nós vamos sortear 2 Bíblias. Ó. Eu senti no coração de sortear 2 Bíblias. Vai 2 Bíblias hoje. Então não sai da live, gente. Fica aí na live. Tá, vamos ver se o Thiago tá seguindo ali todas as normas. Vamos rapidinho ali. Aqui. Ô, Thiago, se tiver faltando alguma coisa aí, eu não consigo te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Tá seguindo. Vamos lá. Tá seguindo o Mica, tá seguindo o Elian. Tá seguindo o meu perfil. Tá seguindo o do Gemerson. Tá seguindo o da igreja. Era isso, né? Tá, o da igreja, o meu, o Micael, O meu. o teu, E o do Gemerson. Franco, o Gemerson, o pastor Duraci, Cadê? Tá aqui. a Delícia Sem Fim, Cadê? Delícia Sem Fim é a nossa patrocinadora. Eu acho que não. Vamos ver aqui. Thiago, Peraí só um pouquinho. não Segura faz aí, segura papelão aí, aí. Thiago. Delícia Sem Fim, Thiago, corre rápido. Como é que pesquisa aqui? Vamos ver. Peraí que tá carregando aqui, pô. Ah, tá carregando, só um minuto aí, gente. Delícia sem fim, né? Delícia Sem Fim. Tá Tá seguindo. seguindo. E La Games tá seguindo também, que faz tempo que Vamos eu ver curti lá, aqui, mas dá uma vamos olhada, ver. confere lá. Eu digitei errado aqui, pô. @La Games. Tá seguindo. Tá seguindo? Então pronto, aí ó, Thiago é o primeiro ganhador aí, ó, Thiago, parabéns, Deus abençoe, primo. Parabéns aí, Thiagão. A gente vai estar enviando para Bento Gonçalves, ou tu pode vir aqui retirar na casa do evangelista Elian, amém? Fica na paz do Senhor, meu querido. Amém, gente? Vamos estar sorteando mais uma, tá? Mais uma aí, vai mais uma agora, tá? Vamos entrar lá de novo, Mais uma, mais uma agora vai, tá? Vamos fazer o sorteio de novo, vai lá. ao vivo. Tá vendo? O pessoal tá vendo certinho? Michele. Uma Michele, acho que eu sei quem é. Tá, vamos ver, vamos ver. Michele Petro. Vamos abrir aqui. Michele Petri. Como é que volta pra mim? Vamos lá, tô na publicação aqui. Vamos olhar aqui, pessoal.
Eu. Só um minutinho. Sim. Pastor Micael. Sim. O senhor Franco. Sim. Jamerson Borba. Tá. Pastor Doraci. Sim. Delícia Sem Fim. Peraí, só um pouquinho aqui. Só um pouquinho que eu confundi aqui, só um pouquinho. Não, pastor Doraci não tá. Só um pouquinho. Irmã Michele, não me faz isso, irmã Michele. Não me faz isso, irmã Michele, Satanás não vai roubar Não, tudo. tá sim. Olha aí, ó, Tá quase. Tá aqui. Delícia Sem Fim. Vamos lá. Não. Não tá. Não. Irmã Michele, misericórdia, irmã Michele. Irmã Michele, irmã Michele, eu fiquei triste por ela mesmo. Não, realmente não tá. Nula Games. Mais de Nula Games. Vamos ver. Também não. Também não. Bah, aí não me ajuda a te ajudar, irmã Michele. Vamos de novo, gente. Vamos lá de novo. Aí, é pra um, é pra todo, tá vendo, gente? Não, eu gostaria de ajudar a irmã Michele, mas ela não me ajudou a ajudar ela. Vamos lá de novo. Vamos de novo. Franci Lima. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha rapidão. Rápido, gente. Vamos lá, rapidão, que a gente já vai terminar essa live aí, que já vai pra 2 horas. O pastor Micael tá ali chorando, querendo ir pra casa. Vamos lá. A irmã Irene já tá mandando mensagem aqui nos comentários. Tá. Libera o meu marido. Deixa eu ver, tem o nome aí certinho pra mim. Elian? Não, o dela. Deixa eu pesquisar aqui. @Franci Lima. Achei. Aqui. Vamos ver quem ela tá seguindo. Elian. Sim. Micael. Sim. Franco. Sim. Jamerson. Sim. Pastor Doraci. Sim. Delícia Sem Fim. Delícia Sem Fim. Sim. 23. La Games. Sim. Olha aí. No França aí seguiu, amém? Todo aquilo que a gente pediu, tá? E foi a sorteada aí, ela e o Thiago, tá? Depois eu vou estar chamando os dois no Insta ali, tá? E a gente vai estar vendo a forma de envio, tá? Vai estar enviando para Bento Gonçalves e a irmã Franci é daqui de Caxias, tá? A gente vai entregar para ela lá na igreja. O envio vai ser lá no Ministério Internacional Tabernáculo de Deus Vivo. Nem se eu errasse mais uma vez, eu passei a anunciar. Amém, gente? Tá? A gente tá ficando pela live, a live tá ficando por aqui, tá? Fica na paz, na graça de Deus, tá? Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Tá? Vai ter, gente, mais sorteio, tá? Durante essa semana a gente vai estar lançando mais um sorteio pra gente poder estar fazendo no outro podcast, tá? A gente vai estar lançando mais um sorteio. Vamos ver se ainda vai ser das Bíblias ou se vai ser de uma xícara, tá? Do Midcast, algum boné, alguma coisa a gente vai estar fazendo, tá? Quero deixar aqui meu agradecimento, agradecer você que nos acompanhou até aqui. Foi forte com nós na peleja até aqui, até esse momento, tá? Tava aqui com nós nos acompanhando, tava aqui nos dando essa força, tá? E mostrando seu carinho sobre as nossas vidas aí, tá? Quero deixar aqui o meu voto de paz e prosperidade para você, que Deus possa honrar a sua vida onde você colocar a planta dos seus pés. Amém? Amém, isso aí, Vasco. Pessoal, então quero parabenizar aí os ganhadores, né, do sorteio e agradecer pela presença de todos. Estou olhando os comentários aqui. Agradecer a presença de todos na live aí e paz do Senhor a todos aí, pessoal.
pastor quer falar mais alguma coisa aí? Amém. Agradecer por estar aqui mais uma vez, sempre à disposição. Sempre que precisar estivermos aí. Amém. Amém. E, né, que Deus possa abençoar cada um que nos acompanhou e que você possa, né, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, mas sempre lembre que existe um tempo, a palavra diz, né, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, quem sabe se ainda não aconteceu os sonhos de Deus, as promessas que você recebeu de Deus, Deus está preparando ainda, Deus está te lapidando, te moldando. Então não desista, continue lutando, continue, né, nessa batalha, que com certeza Deus vai honrar, Deus vai trabalhar. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida, fique com Deus. E lembrando que amanhã tem culto de ensino, com o pastor aí. O poder da oração, muito importante. Amém, gente. Quero mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pastor Cid. Obrigado, pastor. Obrigado, Franco. Obrigado ao pastor Micael lá, comandando o som. Estava ali nos apoiando ali nos bastidores. Muito obrigado, gente, mais uma vez, e vamos deixando essa live por aqui. Tá? Abraço e Deus abençoe vocês.